Câncer de intestino, câncer do cólon, o que de fato aconteceu com a Preta Gil, quais são as reais causas, como que você pode prevenir isso, como que você pode tratar isso. Agora, o que está na mídia, pessoal, infelizmente é o que muitas vezes acontece quando algum ator, uma celebridade, alguém importante acaba falecendo. E óbvio que isso é um alerta, é importante. A Preta Gil, assim como várias outras pessoas, morrem todos os anos por um descuido muito simples, que vocês não fazem ideia, que é a real causa do câncer. E eu vou contar nesse vídeo para vocês. Eu sei que parece uma promessa muito ousada. Ah, doutor Murilo, então você descobriu a causa do câncer e vai revelar um fato novo. Não é. A causa já é muito sabida há vários anos, porém não é todo mundo que tem acesso a essa informação, não é todo mundo que entende essa complexidade, que acredita nessa complexidade, e tem pessoas que não têm interesse que você saiba. E aqui eu vou me conter no vídeo para não entrar nessas questões. Então, se você é novo aqui no canal do YouTube, meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em osteopatia e nos últimos anos eu só trabalho dentro da medicina funcional integrativa, tratando a real causa de dor e sofrimento das pessoas. Vou contar nesse vídeo quais são as dores que o intestino grosso gera em você e você pode estar sentindo nesse momento e que podem indicar pequenas alterações que lá na frente podem virar um tumor. Certo? Vou dar alguns exemplos de pacientes, de casos que eu atendi aqui no consultório, quando a minha intenção era única e exclusivamente ajudar o paciente na dor. Então fica no vídeo até o final, porque as informações contidas nesse vídeo vão muito além de falar da história que aconteceu ao redor do caso da Preta Gil. Não é do meu interesse contar a história, eu quero que você saiba qual é o alerta que está nesse vídeo envolvido. Se você também é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal. Toda semana, geralmente às terças-feiras, eu posto um conteúdo novo falando sobre dor, exercício, lesão e como identificar e tratar a real causa de dor e sofrimento. Você vai entender que aqui não é falar de sintoma, não é falar de agravantes, não é falar de quinhas, é o que realmente acontece para a formação de um tumor. E é um tumor no termo geral, meus queridos. Eu não vou falar especificamente do intestino grosso. Claro que eu vou aprofundar no intestino grosso, que foi o que aconteceu com a Preta Gil, mas eu quero que vocês entendam o contexto. Então é um vídeo bem completo, tá? Ou talvez passar um pouquinho do limite que geralmente eu faço de 20 minutos, mas peço que você acompanhe. Já aproveita, clica no botãozinho de curtir se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer saber mais como que um órgão, no caso aqui em questão, intestino grosso, quando acometido com uma doença, com uma dor, uma disfunção, uma patologia, alguma alteração, ele projeta dores no corpo e você pode se ligar pela dor. Seguramente ela já estava sentindo algumas dores reflexas desse problema e talvez não identificou isso corretamente, talvez não tratou isso corretamente, talvez não pegou bons profissionais para saber a origem daquele problema e quando a coisa se estabeleceu já era tarde, tá? Isso é real, gente, isso é mais real do que vocês imaginam. Não é um caso raro, inúmeras pessoas têm esse tipo de problema. Infelizmente ela é extremamente jovem, né? E aí vocês vão entender por que mesmo jovem, pessoas com 20 anos, 25, 35, 40 anos têm câncer. Certo? É um vídeo bastante completo, bastante desafiador para eu fazer. Já clica no botão de curtir e de compartilhar, porque seguramente alguém na sua família, no seu grupo de família, vai precisar dessa informação, tá bom? Depois desses informes iniciais básicos, eu quero mais uma vez reforçar o fato de que o que aconteceu com ela é um alerta à sua saúde e à saúde de todo mundo. É triste falar isso, mas de uma certa forma eu agradeço que a mídia faça esse barulho ao redor de uma celebridade, porque fica o alerta, fica a lembrança. Nós somos seres humanos, nós somos seres divinos que habitam um corpo humano, que deve ser cuidado. E alguns cuidados passam pelo radar, né? Passam despercebidos, né? E a pessoa acaba levando futuramente uma patologia. Por que algumas pessoas vão envelhecer normalmente até os seus 90, 100 anos sem grandes problemas? E por que pessoas que cuidam muito da saúde vão ter tumores? Isso é importante você saber qual é o fator, né? Talvez você seja novo aqui, não tenha nunca nem ouvido falar de algumas pessoas que eu vou citar, mas muito famoso o Dr. Ray, um médico americano, cirurgião plástico, que hoje já trabalha muito tempo dentro da integrativa, ele teve câncer. Um cara extremamente jovem, né, para o seu estilo de vida, para a sua idade, extremamente jovem, extremamente cuidadoso, fazia estilo de vida muito adequado, suplementação, conhecia o mais alto nível, seguramente até mais do que eu em relação às condições nutricionais. E teve câncer. Por que, Murilo? Porque a causa do câncer não é nutricional. Já impacta você? Como é que é, doutor? Não, a causa do câncer não é nutricional. Os agravantes podem ser, e eu vou citá-los também, mas a causa não é não. Não estou aqui para fazer suspense, não. Eu quero que você entenda o processo construtivo de uma massa tumoral, tá bom?
vamos primeiro falar então sobre o intestino e depois vamos falar sobre o câncer, ok? O intestino ele é basicamente dividido em intestino delgado e intestino grosso, sem muitas subdivisões entre jejum, ilho e duodeno. Vamos falar de intestino delgado e intestino grosso. No caso da Preta Gil, o intestino acometeu o intestino grosso, né? O câncer, desculpa. O câncer acometeu o intestino grosso. Intestino grosso, pessoal, só vou levantar para mostrar para vocês no meu próprio abdômen. Ele se inicia numa estrutura aqui do lado direito chamado seco. Tem uma fotinho do seco aqui no meu quadro, só que não vai para vocês verem muito bem. Mas ele se inicia no seco, região secal, sobe para o colo ascendente, faz uma pequena curva próxima à estrutura do fígado. Isso tudo é mais lá atrás, tá, gente? Não é bem aqui na frente, tá? Chamado de flexura cólica, né? Que pode ser a direita e a esquerda, a esplênica ou a hepática. Então a flexura cólica direita faz um atravessamento, vamos dizer assim, que é o colo transverso, faz a flexura cólica esquerda, desce pelo descendente, faz uma curva sinuosa por dentro da região da fossa ilíaca, que é o sigmoide, o intestino grosso, essa parte chama-se sigmoide, e vai descer lá na região do reto, que vai formar a região do ânus e aí automaticamente a saída, né? O esfíncter anal. Então, sigmoide, reto e esfíncter anal. Aqui também temos uma foto, ó. Essa é a região do sigmoide, o reto e a região do esfíncter anal, né? Do orifício anal. Então, isso seria a topografia do intestino grosso. Então, só pela topografia dele, pessoal, sobre a disposição dele no abdômen, você já consegue imaginar algumas dores que a pessoa pode ter no abdômen em casos mais exacerbados. Mas isso em casos mais exacerbados. O que a maioria das pessoas não sabe é que muito antes, quando você leva alguns estilos ruins de vida, e eu vou chegar no mérito da questão, você vai inflamando esse intestino e gerando dores em outras regiões, como por exemplo, na região do quadrado lombar do lado direito, na região de transição tóraco-lombar, dos dois lados, no próprio ilíaco, na região sacrococcígea. Por que, Murilo? Porque este órgão ele não está ali solto no abdômen. Ele está ancorado. Ele está ancorado por ligamentos, ele está ancorado por fáscias, que é como se fossem ligamentos, mas não é bem um ligamento. Por fáscias, ele está conectado a músculos, ele está conectado a outras vísceras. E ele é um órgão que tem movimento. Ele tem movimentos intrínsecos dele, são como é que eu posso dizer para vocês? Chama-se embrionários, mas embrionários não vai te explicar muito. Intrínsecos quer dizer naturais, originários dele. A gente chama isso de motilidade. Então o órgão tem a motilidade fisiológica dele. Ele tem a mobilidade dele, que é o movimento dentro do abdômen, né? Então, a mobilidade dentro do abdômen, ele mexe um pouco para cá quando você se movimenta, ele mexe um pouco para frente quando você se curva. Ele não está solto, né? Ele não é solto, ele é ancorado por vários tecidos conectivos, fáscias, músculos, tendões, o próprio peritônio em si, a estrutura peritoneal, né? A cavidade peritoneal estabiliza ele. Enfim, uma série de situações aí que não cabe mensurar aqui. Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem a dor que isso projeta, né? E ele tem um movimento dele natural para mandar o cocô para frente, vamos dizer assim, né? De jeito bem grosseiro. Mandar o cocô para frente. Essa motricidade. Então são três coisas. A motilidade, a mobilidade e a motricidade. Estou explicando isso para vocês entenderem o seguinte. Quando você tem um prejuízo dessas funções, uma, duas ou três, e elas são possíveis avaliar em avaliação clínica, consultório, mão na massa, sem exame, sem nada de alteração de exame. Você não precisa de uma colonoscopia, você não precisa de uma tomografia, você não precisa de uma ressonância abdominal, você não precisa de absolutamente nada. Você precisa de sinais e sintomas e um bom clínico geral para te avaliar. Quando você tem um prejuízo em uma dessas funções, ou nessas três funções que são possíveis de avaliar em clínica, você já está diante de uma disfunção do intestino grosso. E eu canso de ver isso no consultório. Paciente chegando com uma dor clássica, muito clássica da região do seco, começo, seco. Dores do seco acontecem literalmente pontuais na região de L4, L5, mais L5 que L4, lombar baixa, uma dor latente e pulsante, uma dor contínua que não alivia e não piora com exercício físico, que acorda a pessoa, que permanece ao longo do dia, que não muda com a atividade. Dor lombar baixa, que irradia para a lateral, para a linha da região suprailíaca, que é suprailíaca, para a região próxima ao ilíaco, nessa região, e principalmente, meus queridos seguidores, toda a face lateral da coxa, desse músculo chamado tensor da fascia lata. Por que, doutor Murilo? Na região do tensor da fascia lata, também por fatores embrionários. Gente, desacelera o vídeo, tá? Se você acelerou o vídeo. Você não pode acelerar o vídeo. Eu já sou um cara acelerado. Você já vai ter que pausar o vídeo para entender. Se você tem dor na face lateral da coxa e na lombar baixa, pode ser intestino grosso.
Pode ser intestino grosso. Você pode estar iniciando uma pequena inflamação, uma pequena colite do intestino grosso, que no futuro vai levar a uma diverticulose, uma diverticulite, pólipos intestinais e uma massa tumoral. Não é que necessariamente é nessa ordem. Vocês vão entender a causa do câncer, logo eu já vou contar para vocês. Eu preciso que vocês entendam o contexto, mas não é bem assim nessa ordem. Mas pode ser assim, né? Pode ser nessa ordem. Então, nessa região do tensor da fáscia lata, ali existe uma série, nessa região da coxa, né? Desculpa, deixa bem claro para vocês. Existe uma série de gânglios, células do sistema linfático chamado de gânglios do intestino grosso. Embriologicamente, na formação do ser humano, a topografia dos gânglios do intestino grosso está reflexa na coxa. Eu gosto de dar esse exemplo para você entender. É como se quando você fosse um bebê na formação, o seu joelho ele estivesse lá dentro do seu abdômen. Então toda essa face lateral da coxa tem uma topografia dos gânglios da região do intestino grosso. Então mais ou menos nessa região aqui e aqui, você vai ter uma dor referida do ângulo cólico direito. Nessa face aqui, do colo descendente do lado direito. E nessa região aqui, na região do seco. Isso não é reflexologia, isso não é acupuntura, isso não é medicina oriental, isso não tem nada a ver com empirismo. Isso é pura e simplesmente anatomia, fisiologia, mais especificamente a formação do embrião, a embriologia, a formação do ser humano, né? A formação do embrião fica mais fácil de entender, né? Então não tem nada de empírico. E a mesma coisa se acontece do lado esquerdo, na mesma perna. Então se você tem dor na face lateral da coxa, perda do tônus do trofismo do controle neuromotor do tensor da fáscia lata e dos abdutores da coxa, pode ser intestino grosso, super comum. Canso de atender pessoas idosas, 50, 60, 70 anos, com dores lombares absurdas e não tem nada na lombar. Isso é intestino grosso, tá? É para vocês entenderem. Então, expliquei para vocês que o intestino grosso é um órgão, certo? Que ele tem uma topografia, ele vai só por via topográfica gerar dor na lombar e no abdômen, só por aí. Pelas suas relações embrionárias, ele vai gerar dor na face lateral da coxa. E pelas suas relações, que eu acabei pulando, mas pelas suas relações de inervação autonômica, autonômica seria a inervação que comanda esse tecido, que manda o intestino fazer movimento ou parar o movimento. Fazer o movimento, né? Mandar o cocô para diante ou parar o cocô. Essas relações, pessoal, aqui tem a inervação, ó. Da região aqui mais terminal, mais final do intestino grosso, você vai ter na região de lombar bem baixa, na região do sacro e lombar bem baixa. Então L5, S1, S2, bem baixa. Inervação simpática. Parasimpática. Inervação simpática na região lombar alta. Então você vai ter dor, gente, em toda a região aqui ou lá embaixo. O intestino grosso é um dos maiores causadores de dores lombares crônicas. Aqui embaixo, nos links aqui embaixo, você vai encontrar, não estou aqui para vender nada, já deixo bem claro. Aqui embaixo nos links você vai encontrar vários links. Um deles vai guiar você para um mini curso completo meu, em que eu ensino como você faz o autodiagnóstico, a sua autoavaliação, e te entrego as 13 principais causas, todas as causas basicamente, não são as 13 principais, são todas as causas que eu já localizei para dores, doenças e disfunções. E para as patologias também, certo? Então lá você vai ter tudo, você acessa aqui. E você vai ver que uma das principais causas de dor lombar é intestino. E você pensa, doutor do céu, mas eu tenho problema de intestino, eu sou constipado, eu tenho colite, eu tenho diverticulite, eu tenho tudo que você falou, eu posso ter um câncer? Calma, não é assim. A causa do câncer é uma coisa. É uma coisa. Não são 10, não são 30, não são 50. É uma coisa. Várias coisas agravam essa uma. É importante entender isso, mas a causa é uma só, única. E eu vou contar para vocês. Então o que é o intestino grosso eu contei, um pouquinho das dores referidas, eu não contei todas, meus queridos. Seguramente eu poderia falar mais 2 horas, seguramente, só sobre como o intestino grosso vai gerar dores, disfunções, uma série de distúrbios metabólicos em você. Não daria para mensurar, não daria, tá? Daria para ficar mais de 2 horas. Contei algumas correlações importantes. Agora vamos contar então a real causa do câncer. Anota esse ponto do vídeo, gente. Pode marcar lá 14 minutos e 30, encaminha para sua família, encaminha para seus amigos, manda o joinha no vídeo, entendeu? Manda esse vídeo para várias pessoas. Eu atendo aqui no meu consultório há vários anos, há mais de 10 anos só com fisioterapia, mais de 15 anos na saúde, tá? Já atendi mais de 7.000 pessoas. Não sou oncologista, não trabalho com tumor, eu trabalho com a dor das pessoas e com a avaliação clínica geral delas.
E a única correlação até hoje, como fator causal, em comum entre todos os pacientes que eu atendi com câncer, sejam elas câncer de tireoide, de intestino, de próstata, de testículo, de mama, de pulmão, tecido ósseo, leucemia, tudo que vocês podem imaginar de câncer já apareceu aqui no consultório. Só havia uma causa, uma única causa, e para você entender é muito simples. Todo mundo, tanto eu quanto você, quanto todos que estão vendo esse vídeo, produzem todo dia células tumorais. Todo mundo produz células tumorais, células de câncer. Porém, o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa, ele coíbe isso. Os nossos natural killers, nossas células de defesa, combatem isso. A pergunta que você deve fazer é: o que é que desequilibra o controle do sistema imune? Por quê? Vamos voltar atrás. Dr. Ray é um exemplo muito bom. Eu vou usar o exemplo dele porque ele é um cara que tem um sistema imune bom. Foda. Não é o termo certo, mas foda. Um cara que cuidava muito bem. Ele tinha um sistema imune muito bom. Eu desconheço o cuidado do sistema imune da Preta Gil, então não posso citar aqui no vídeo. Eu não conheço a condição de que ela estava clinicamente, né? Como era a qualidade de estilo de vida dela. Mas do Dr. Ray eu posso lhe garantir, excelente. O que faz um sistema imune excelente do nada desequilibrar e replicar de forma desordenada as células tumorais? Porque o tumor é isso, é uma replicação desordenada celular, certo? É basicamente isso, é um crescimento de uma célula desordenada. O que faz uma célula que antes era coibida pelo sistema imune, ela era inibida, ela era desligada, ela era inativada, como está acontecendo com você e comigo nesse momento, teoricamente, né? Imagino que vocês não estejam desenvolvendo câncer. O que faz o seu sistema imune desequilibrar e replicar uma célula? Isso é importante você saber. Primeiro, quem comanda o sistema imune? Porque o sistema imune, gente, basicamente 75% dele é intestino. Não é coincidência que o câncer dela foi no intestino. Nem um pouco coincidência. Não é nem coincidência que boa parte dos tumores se iniciam no intestino. Porém, não é o intestino a causa do câncer. Não é, Murilo, não é. É um fator de correlação, não é de causação. Outro fator importante você entender, não é porque o problema é intestino que a causa do câncer tem que se alimentar. É óbvio que o fator alimentar é importante. Óbvio, você dá um combustível bom para o seu carro, você garante que ele anda. Mas se o motorista for barbeiro, vai bater igual, pode ser o melhor carro do mundo. A causa do câncer, meus queridos seguidores, que é o que desequilibra o sistema nervoso autônomo, esse sistema que eu estou citando aqui no quadro, que desequilibra o controle de replicação celular, que desequilibra a forma com que o seu corpo comanda as funções viscerais, a única coisa em comum, que tem estupim para isso, que tem força para isso, que já é estudado seguramente há mais de 30 anos, que já foi validado por um médico alemão chamado Dr. Hammer, um dos maiores estudiosos de como que o tumor se inicia. A causa do câncer, única, mágica, só essa, é emocional. E se você chegou nesses quase 18 minutos de vídeo e agora ficou tipo assim, vai dizer que o problema do câncer agora é emocional. A causa é emocional. O estado emocional, o estado de agressão emocional, o estado crônico de um trauma. Não estou falando de uma picuinhazinha, de um probleminha, de um boleto atrasado. Não é isso. Você ter um imprint traumático, você ter uma memória celular traumática, cria no seu sistema nervoso autonômico um estado de alerta, que a gente chama de simpático tônico. O simpático está exacerbado. O estado simpático tônico, o estado de alerta, ele freia boa parte das funções tradicionais viscerais. O processo de digestão, de absorção de nutrientes, e gera um estado de constante agressão no corpo, que vai haver essa necessidade de replicação excessiva. Então, pacientes com traumas, eu não daria para eu explicar todas as correlações do emocional com o corpo. Eu ficaria mais 2 a 3 horas falando só sobre isso. Eu quero que você entenda. Um trauma emocional crônico age no seu inconsciente, altera o seu estado natural de equilíbrio do sistema nervoso autônomo, conhecido como disautonomia, que pode aumentar a atividade do estado de alerta, que a gente chama de simpaticotonia, e gerar distúrbios em toda a parte biológica do paciente, seja ela nutricional, hormonal, metabólica, a produção enzimática, tudo que você pode imaginar altera. Única, simplesmente por um trauma emocional. Todos os pacientes que eu atendi até hoje com câncer, seja ele já tratado ou em tratamento, tinham como causa primária de toda dor, todo sofrimento, toda limitação, um trauma emocional. É fundamental que você entenda isso, que você aceite isso, que você busque investigar lá no seu inconsciente suas memórias de dor e sofrimento. Então eu afirmo para vocês que de alguma forma a cantora, a Preta Gil, ela tinha algum trauma emocional. Ou tinha tratado, ou estava em tratamento, ou desconhecia, aí eu não sei te dizer, não consigo
chegar nessa profundidade. Agora, coisas que... E aqui já fica claro que é emocional. Poderia falar mais horas sobre isso, mas não é o intuito do vídeo. Vai destoar muito, vocês não vão acompanhar o vídeo inteiro. Eu falei que o vídeo já ia passar de 20 minutos. É um trauma. Agora, como fatores agravantes do trauma, aí sim vem uma alimentação pró-inflamatória, com glúten demais, com trigo demais, com leite demais, com alimentos modificados, industrializados, alcoolismo. Aí vem o excesso do açúcar. Todo mundo sabe que o exame de cintilografia óssea, né, um dos exames, o próprio PET scan, na verdade, o PET scan, ele é um exame que é usado um açúcar fluorescente. Ele é basicamente guiado por açúcar. O tumor, ele se alimenta de açúcar, certo? O tumor gosta de ambiente ácido. O tumor gosta de ambiente com hipóxia, com pouco oxigênio. Então aí você vai ver vários médicos integrativos, nutrólogos e todo profissional falando como que a nutrição gera o câncer. Não, não gera. Não gera. Tem pessoas que extremamente inflamadas, extremamente desnutridas, diabéticos e não vão ter câncer. O que monta a arapuca pode ser o açúcar, a glicação, resistência insulínica, a hipóxia, sedentarismo, bababá. O que monta a arapuca sim, mas o que bota fogo nela é o emocional. Volto a repetir. Um exemplo muito melhor, Dr. Ray. Alimentação impecável, zero açúcar, tudo perfeito como todo mundo deveria fazer na nutrição, teve câncer. Então, câncer, a causa é emocional. Correlações, o açúcar. Correlações, resistência insulínica. Correlações, alimentação pró-inflamatória. Óleos vegetais, por exemplo, são péssimos para o intestino grosso, certo? Tipo um óleo de canola, óleo de soja, é péssimo para o intestino grosso, mas não é o suficiente para gerar um câncer. Eu quero que vocês entendam isso. Um agravante é uma coisa que piora o cenário, porém não causa ele. Uma causa é só uma. A causa do câncer é emocional. Todo e qualquer câncer, ele é emocional. Se você tem um trauma emocional, você já deveria estar tratando. Aqui na minha clínica, quem trata o emocional não sou eu, é minha esposa. Você pode marcar consulta com ela e fazer online. Você pode fazer presencial. Você precisa reprogramar a atividade do seu inconsciente, tirar a ação da desautonomia do seu corpo, equilibrar o sistema nervoso autônomo. Aí você vai garantir que você não vai ter câncer. Se ainda você somar bons hábitos de alimentação, a gente pode falar isso em outro vídeo, você vai prevenir mais ainda o processo, ok? Você diminui mais ainda as chances. Câncer não é genético. Genéticos são seus hábitos, genéticos são seus traumas. Você pode ter um trauma vindo da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu inconsciente, da sua infância, de alguma situação que aconteceu na sua infância. Coisas que você talvez não saiba. Nesse vídeo, eu contei para vocês a real causa, o melhor tratamento, doutor, tratar o emocional. E o melhor fator para reduzir os agravantes, mudar seu estilo de vida. A gente conta isso num outro vídeo. Posso fazer um outro vídeo sobre câncer para vocês. Inclusive escreve aqui embaixo se você quer saber mais sobre câncer, se você quer saber mais sobre intestino grosso, se você quer saber mais sobre estilo de vida, se você quer saber mais sobre como tratar o emocional, que eu acho que deveria ser a sua pergunta. Escreve aqui embaixo, quero saber mais como é que trata o emocional. Eu vou passar para vocês um videozinho, vou orientar para vocês um videozinho sobre a parte emocional que minha esposa faz, para vocês entenderem a diferença entre uma picuinha, um conflito, uma pequena crença, um pequeno molde que você tem e um baita de um trauma no seu inconsciente. Isso é totalmente possível de avaliar clinicamente, tanto presencial quanto à distância em consulta conosco, e é possível de tratar à distância, sem nenhuma volta, sem nenhuma churumela, tá bom? Espero que vocês tenham entendido que o que aconteceu com a Gil foi um alerta, que o intestino grosso causa muita dor no corpo todo, principalmente na lombar e nas pernas, tá? Eu tentei resumir aqui para vocês o vídeo. As principais correlações, eu contei algumas para vocês, mas existiam inúmeras. Inclusive não contei as correlações metabólicas do intestino grosso com outras doenças que vocês nem imaginam que ele causa. O intestino causa várias doenças. Se eu tenho um tumor no intestino, se eu tenho uma inflamação crônica no intestino, se eu tenho uma desautonomia do controle vagal do intestino, vai causar várias outras doenças, subsequentes à desnutrição por conta da inflamação do intestino. Então daria para seguir adiante para doenças autoimunes, daria para chegar adiante de doenças da tireoide, daria para chegar adiante de doenças da parte cerebral, daria para ir além disso. E seguramente vários colegas meus da Integrativa vão falar sobre isso. Tentei falar para vocês aqui sobre dor, sofrimento, a real causa do câncer. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Manda nos comentários se você quer saber mais e eu tenho o prazer imenso de poder te ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Tomem esse alerta da Preta Gil, ela não falecerá em vão seguramente, que Deus a tenha, que Deus a abençoe, que ela possa evoluir o estado da consciência, que o ser divino dela continue crescendo dentro da imagem de luz dela, já que o corpo dela ficou na Terra, mas que o ser divino dela fique ali. De forma alguma, respeito muito o que aconteceu com ela, a jornada dela, só ela sabe, só o ser divino dela sabe, mas seguramente Deus a confortará.
Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.